Olha, apesar de a maioria dos debates estar voltada para a crise provocada pela pandemia da Covid-19, outro assunto deve dar muito o que falar nos próximos meses na Câmara Federal. Trata-se da proposta de inclusão da empresa brasileira de Correios e Telégrafos no Programa Nacional de Desestatização. Para falar sobre a proposta em trâmite no Congresso, que autoriza a privatização dos Correios, eu converso com o relator da matéria, o deputado federal Gil Cotrim, do Republicanos. Bom dia, deputado. Obrigado pela sua presença aqui conosco nesta manhã. Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mirante. Um assunto que vai dar muito o que falar. Deputado, numa audiência que ocorreu na semana passada com as comissões que estão tratando aí dessa matéria, o senhor declarou o seguinte, abre aspas, o texto não fala de privatização, mas de modernização, regulamentação do sistema postal brasileiro para torná-lo eficiente, sem interferência política e com segurança jurídica a quem presta bom serviço à população. Deputado, como explicar que o texto não trata de privatização se a proposta é exatamente abrir a possibilidade de utilização do serviço postal pela iniciativa privada? Bom, Cabalau, eu quero aqui deixar bastante claro a todos que nos assistem nesse momento e quero trazer um exemplo muito claro e recente, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi um texto enviado pelo governo e que, quando chegou na Câmara, nós discutimos esse texto e modernizamos ele, para não atingir ainda mais a população brasileira. Então, é nesse sentido que a mim foi dada essa missão pelo deputado, presidente da Câmara, o Arthur Lira, para coordenar essa nova narrativa da modernização e regulamentação do sistema postal nacional. Ou seja, o texto até fala em um modelo de desestatização, que é a privatização. Sim. Mas o que nós temos que fazer é conversar com os setores, é escutar qual a melhor forma, é sentar com o sindicato, é sentar com o terceiro setor, é sentar com o próprio governo para saber do interesse, dos números. E é isso que nós estamos fazendo agora, conhecendo os números, os fatos, para não confundir a história que os Correios têm de representação na nação brasileira, para a gente não trazer essa matéria para vir trazer prejuízo à nação brasileira de forma ineficiente dos serviços postais. E que hoje tem as suas dificuldades, mas que nós vamos buscar aprimorar no nosso texto. É verdade, os Correios é um símbolo, né, das estatais do Brasil. O senhor tem defendido o diálogo, o senhor acabou de falar exatamente sobre isso, com os diferentes setores envolvidos aí no serviço postal. Como é que está sendo o diálogo com as associações, as entidades de classe que representam o trabalhador dos Correios, que já se manifestou contrária à privatização? Eles temem, claro, uma onda de demissões aí em plena pandemia da Covid-19. Como está sendo a conversa com as categorias, com as entidades? Veja bem, esse é um dos pontos principais do texto, dar essa segurança aos servidores, aqueles que construíram ao longo da história o serviço postal brasileiro. E eu tenho conversado bastante com o setor. Conversei com a ADCAP na semana passada, na presença da presidente Inês e vários outros membros do Conselho Fiscal, Jurídico da instituição. Conversei nessa semana passada também com o Sindicato dos Servidores daqui do Maranhão, junto até provocado pelo deputado Bira do Pindaré, onde nós tivemos um diálogo muito aberto, muito franco. Eles mostraram os números, eles mostraram as inquietações dele e às vezes até reconhece que o sistema precisa ser melhorado. Então, aonde tem interferência política, não tende a dar certo. Então, isso que nós vamos buscar, dar esse arcabouço jurídico de segurança para que o sistema postal brasileiro seja eficiente e chegue aonde tem que chegar, nos mais de 5.500 municípios, de forma universal. Então, essa busca da garantia da universalidade do serviço postal é uma das premissas que nós vamos garantir em nosso texto. Deputado, partidos de oposição ao governo federal também já adiantaram que o governo não vai ter vida fácil na aprovação dessa matéria. Eles alegam entraves constitucionais, sobretudo quando se trata da quebra do monopólio do serviço postal. Eles dizem que precisa de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional nesse sentido. Como que o senhor pensa dessa posição dos partidos de oposição, entre eles o PT e o PSOL, por exemplo? Nós tivemos agora uma prévia da batalha que já está anunciada, né? Com a aprovação do requerimento de urgência, trazendo a matéria para ser discutida em plenário, que aí eu deixei eles bastante seguros e aberto para o diálogo, me comprometendo em sentar com eles, mas a gente vai sentar quando a gente tiver com o texto, o esqueleto do texto já formatado e buscar esse diálogo com a oposição para que a gente possa construir o melhor caminho para o sistema postal. Ou seja, a gente está numa pandemia, você acabou de dizer, mas paralelo a isso,
além da Câmara estar protagonizando um grande combate de enfrentamento à pandemia, nós precisamos também ver os números da economia. Nós não podemos deixar que o desemprego aumente ainda mais. Apesar de que, em comparação do ano passado para esse mês, já diminuiu bastante. Apesar de estarmos na pandemia. Sim. Mas isso que eu quero deixar claro, que a oposição ela fará parte, nós vamos construir o texto a 4 mãos, nós não precisamos pegar única e exclusivamente o texto que veio do governo e fazer com que esse texto seja a realidade. Não, nós vamos debater, é uma matéria importante, é uma matéria que confunde receita, despesa, história, então a gente precisa ter essa maturidade e, sobretudo, responsabilidade de construir um texto que dê essa garantia à população brasileira. Ok, deputado, existe também o termômetro da opinião pública. Sobre esse quesito, eu destaquei um dado que eu retirei ontem de uma enquete feita no próprio portal da Câmara dos Deputados sobre esta matéria e ali 94%, quase 100% das pessoas que opinaram se disseram totalmente desfavorável à privatização e apenas 4% se disse favorável, se disseram favoráveis, totalmente favoráveis, o termo é esse, à privatização dos Correios. A opinião pública vai ser levada em consideração nos debates lá na Câmara também? Sem sombra de dúvida, inclusive está no nosso planejamento do cronograma da construção do texto, uma audiência pública ou até várias audiências públicas para justamente dar oportunidade à população delas participarem da construção do texto. Eu não tenho dúvidas e aqui declaro que nós vamos conversar, ver o que o povo está assistindo, pegar no pulso e ver o termômetro de que o povo quer. Será que o povo está satisfeito lá no município de Bacuri com o sistema postal? Será que o povo está satisfeito aqui na própria Grande Ilha, que tem um déficit de cobertura do sistema postal? Eu cito minha cidade, São José de Ribamar, na qual fui prefeito, e que a gente sentia essa dificuldade, na minha própria casa não chegava as correspondências. Então, assim, tem coisas pontuais, Cabalal, mas tem coisas que nós temos que levar em consideração e fazer com que isso não seja uma coisa pessoal, e sim de nação, de povo, de Brasil. Interessante, o senhor colocou um ponto que é exatamente o que a oposição também questiona e os sindicatos também, que a privatização pode ameaçar a chegada das correspondências exatamente nas áreas mais remotas, né, dos interiores. Difícil acesso. E hoje já está tendo essa dificuldade. E o senhor pensa então que a privatização pode ajudar a isso? Ou pelo menos a discussão possa melhorar essa situação? Esse é um ponto principal que a oposição levanta, que os Correios estão em todos os municípios. Mas aqui a gente não pode confundir, e aqui é uma coisa pessoal, que nós vamos tentar construir de uma forma bastante dialogada, é que a gente não pode confundir um carteiro que toma café conosco na nossa casa, que come um pão de queijo, com a falta do serviço. Nós não podemos confundir isso. O Brasil precisa de muito mais. O sistema postal ele tem é fundamental para o crescimento econômico. Né? Então, hoje não existe mais quase carta. Hoje, com o WhatsApp, com o acesso à internet, o mundo globalizado, quase não existe carta. Hoje é só a parte de encomendas. Isso. E essa parte de encomendas ainda está um pouco deficitária. Por quê? Uma falta de gerenciamento. Então, essas interferências políticas que existem hoje no sistema postal brasileiro, ela impede que esse avanço aconteça. Então, é isso que nós vamos buscar dessa regulamentação, a segurança jurídica e dizer que a gente vai preservar ao máximo, se for caminhar para esse sentido da privatização ou de abrir uma empresa de economia mista ou uma própria PPP, uma parceria público-privada, ou abrir o capital da empresa para acionistas, tudo isso vai ser discutido. Então, esse relatório, ele não é decidido pelo relator, ele é decidido pela soberania do plenário. Eu vou levar uma proposta e que lá a oposição, o centro, o governo vai poder opinar, ou suprimir ou emendar textos que possam melhorar o nosso relatório. Então, a gente vai discutir de forma bastante ampla e tentar buscar essa universalização eficiente do sistema postal brasileiro. Deputado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele afirmou numa entrevista que a expectativa é colocar o projeto em votação entre junho e julho e também afirmou que o governo tem voto para aprovar a matéria. Na sua opinião, há ambiente para a discussão desse projeto nesse momento de pandemia e o senhor concorda que possa ter esse favoritismo do governo na aprovação da matéria? Olha, eu penso assim, a Câmara ela é muito instável, né? Um momento está de um jeito, outro momento está de outro, determinadas matérias ela vai de um jeito, vai de outro.
E o que a gente vai buscar fazer esse entendimento, Cabral? É justamente conversar com a oposição, mostrar, depois que eu tiver com todo esse acervo numérico das despesas, das receitas, do que pode vir, de o que o capital, o capital privado pode agregar, se não pode, o que vai, se vai demitir em massa, se a gente vai criar uma estabilidade de 5, 10 anos para os servidores dos Correios. Então, tudo isso vai levar em consideração. Hoje, eu vejo um clima muito favorável, até mesmo porque vai correr paralelo, segundo informação do próprio presidente Arthur Lira, a reforma da tributária, né? Então, assim, isso também corre na mesma mão de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa. Então, isso tudo leva-se em consideração e eu acho que o Brasil precisa. Nós precisamos caminhar para dar segurança à população brasileira do pós-pandemia. Daqui a pouco nós vamos ter mais pandemia, nós vamos ter um problema, uma recessão econômica gigantesca, se nós não tivermos esse cuidado de pautar matérias que possam convergir lá na frente depois do pós-pandemia. Deputado, para encerrar a nossa conversa, uma pergunta sobre o seu partido. O senhor mudou de partido recentemente, o senhor tradicionalmente muito tempo teve história no PDT e agora foi para o Republicanos. O que aconteceu para essa mudança, deputado? É uma página virada na minha vida política. Eu tive um problema pontual com a nacional do PDT, nada a nível estadual, e que culminou justamente para a minha mudança, né? Fui expulso do partido e fui procurado pelo presidente Marcos Pereira, e que naquele momento eu me senti muito à vontade de vir somar com o presidente estadual, Kleber Verde, que tem me recebido de forma muito cordial, de forma muito amistosa, dando espaços para que a gente possa exercer plenamente o nosso mandato, e isso me levou a escolher o Republicanos para eu ingressar nos quadros dele e fazer o restante do nosso mandato e buscar em 2022 a nossa reeleição. Deputado federal Gil Coutrin, muito obrigado por nossa conversa. Sucesso nessa jornada aí de discussão sobre a privatização dos Correios, que vai ter muito pano para manga, né, deputado? Com certeza. Eu que agradeço o espaço, agradeço a TV Mirante e a todos os telespectadores. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. De volta com você, Soares.